Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Express. Vou arrumar a câmera. Hoje teremos um Vultos e Sombras de uma obra extremista, né, uma obra perturbadora. Curiosamente, ela não costuma estar na lista de filmes perturbadores e eu acredito que por conta de um certo silêncio que envolve também o autor, que eu acho bizarríssimo, né? Eu falo do filme Viva la Muerte. Então vamos aqui já o Churiço também ajudando a introduzir o filme. Então, filme Viva la Muerte, não é? O primeiro filme do espanhol Fernando Arrabal, não é? Grande escritor, um aí dos heróis desconhecidos do século, um dos heróis da Raça Express, com toda certeza. Um autor que cultiva a heresia como essência, né? Vai falar um pouco desse filme e do universo que cerca ele, que é o universo de uma vanguarda muito específica, mas muito influente na segunda metade do século XX, que é o grupo Panic, né? O movimento Panic. Vou falar dos três principais autores. Três exilados, todos, né? Os três. Um ficou conhecidíssimo, o Arrabal quase ninguém sabe quem é, e o terceiro, ele ficou conhecido por uma obra. Mas, antes de mais nada, enfim, queria agradecer a todos que puderam contribuir com o projeto. Nosso projeto Futurologias vai ter um late pledge. Estamos aí agregando novas possibilidades. Quero fazer nesse late pledge, que vai durar 30 dias, começando aí provavelmente na semana que vem, não sei exatamente quando. Não é? Vocês vão poder apoiar tanto o livro do Filia, com os contos futuristas italianos, quanto o livro do Neuriguaçu, do Eduardo Cruz, né? Nosso jovem autor de ficção especulativa cyberpunk. Vão estar disponíveis todas as recompensas, inclusive as miniaturas, né, do Necrodrone. E eu pretendo fazer lives, não sei exatamente quando nem como, mas eu pretendo fazer pelo menos uma ou duas lives durante o período, né, do nosso Late Pledge, para explicar. Eu acho que muitas pessoas ficaram um pouco confusas. A interface agora não ajuda tanto também, é uma interface mais voltada a recompensas mais singulares ou singularizadas. É bem mais difícil, né? Você tem que trabalhar mais para a coisa fazer sentido. E você ainda pode incluir pedaços, né? Então isso para o criador é um pouco bem mais confuso até que para o apoiador, que eu acho que é fácil se adaptar. Mas de qualquer forma, a gente vai ter o Late Pledge de Futurologias e eu espero que quem não pôde apoiar possa dessa vez e espero trazer aí lives para enriquecer ainda mais o conteúdo, que está cada vez mais rico, né? Vamos ter agora 2 poemas extras, um monte de material anexo na campanha também, no livro Neuriguaçu e etc. Então, após essa introdução longa aí sobre a campanha Futurologias Late Pledge, né, a última chance, comecemos então falando do Viva la Muerte. Viva la Muerte é um filme de 1971, a estreia no cinema de, como eu disse, Fernando Arrabal. Ele era um romancista. Esse filme, aliás, é baseado neste livro aqui, Baal Babilônia, aqui da edição Estampa editorial, né? Esse livro é dos anos 50, não é? E o Arrabal, ele é, como eu disse, um herético de carteirinha, né? Ele, digamos assim, é conhecido por uma frase: eu não tenho raízes, eu tenho pernas. Então, é bem isso mesmo. Ele digamos assim, rejeita todo tipo de sistema que ele considera autoritário ou que cerceia algum aspecto criativo, né, que ele considera essencial. Então ele tem uma carta, ele digamos, extravasou essa crítica a esses regimes, né, que nos anos 70, 60, 70, 80 eram bem frequentes, na Europa, inclusive vários, numa famosa carta a Franco. Ele foi preso na Espanha pelo Franco, não é? Depois exilado, expulso do país, né? Então ele tem uma carta a Franco, ele tem uma carta a Fidel Castro. Ele escrevia essas cartas, né? Eu li tanto a do Franco quanto a do Fidel Castro, são muito boas. Ele é um grande autor, me surpreende muito que eu procurei na Amazon, não existe nada dele
nada assim. No movimento Panique, né, eu me recuso a usar o nome mais abrasileirado ou traduzido, porque denomina um grupo de humoristas fascistoides, enfim, detestáveis, e é tudo o oposto do que é defendido pelo movimento Panique, né, francês. Quer dizer, surgido na França por quase um acaso, porque ele foi uma reunião de 3 exilados. O Arrabal, o Jodorowsky, aquele mesmo, Alejandro Jodorowsky. Inclusive, o primeiro filme do Jodorowsky, que se chama Fando e Lis, é uma espécie de continuação espiritual desse aqui, do Viva la Muerte, né? Ele tem o Fando, o personagem. Fando era o apelido do. Aqui, o pôster, né, do Fando e Lis. Esse aqui é o booklet com ilustrações de um cidadão que já vou comentar. Então, o Jodorowsky era bem próximo do grupo e foi um dos artífices dos primeiros movimentos, né? O movimento Panique, ele era uma espécie de, era um movimento calcado no teatro, especialmente no drama, e ele transformava as apresentações teatrais em rituais tenebrosos, pagãos, onde tinha sangue no palco, sangue mesmo, não falso. E todo tipo também de, digamos assim, de coisas produzidas pelo corpo humano. Além disso, tinha, claro, digamos assim, esse aspecto ritualístico, né? Algumas dessas peças do teatro Panique são muito célebres. As peças tinham pequenas peças curtas e algumas um pouco mais longas. As mais longas, assim, que ficaram na história, mais conhecidas, são as do Arrabal. Como as principais são o Arquiteto e o Imperador de Assíria, que depois viraria um filme também, por sua vez, que é justamente o segundo filme do Arrabal. Tem um nome engraçado, Jei-Re. Eu caminharei como um cavalo louco, né? Eu não vou encontrar aqui. Ele tem até o pôster aqui nesse livrinho desse segundo filme do Arrabal. E é o Arquiteto Imperador de Assíria, né? O filme é Jei-Re comme un cheval fou, né? Caminharei como um cavalo louco, aqui é o pôster. É baseado nessa peça, o Arquiteto Imperador de Assíria. Ele tem uma outra peça anterior a essa. Essas peças são dos anos 50, né? Aliás, este livro aqui também é dos anos 50. Essa segunda peça chamada O Cemitério de Automóveis é uma peça sensacional. Essa peça, eu li a peça, né? Tem uma edição, eu acho que da Cátedra com as peças, né? Inclusive, o Arquiteto Imperador de Assíria e O Cemitério de Automóveis são as duas peças mais marcantes do movimento Panique, né? E essa peça chegou a ser encenada no Brasil nos anos 60 da ditadura. Eu não sei se foi pelo Teatro Oficina, foi de um grupo também de vanguarda teatral, ou o próprio... enfim, não me lembro agora qual grupo. E foi uma apresentação que gerou uma comoção nacional, até porque o autor era preso, tinha sido preso, exilado, né? Imagina para apresentar isso no Brasil. Felizmente, acho que a peça tem um conteúdo um pouco abstrato, embora trate de Jesus Cristo, praticamente, do Messias, né? E aí ela acho que passou meio batido, até realmente as pessoas começarem a perceber do que era a peça e a polícia, etc., serem mobilizadas, né? Mas, enfim, o movimento Panique, então, era formado pelo Arrabal, pelo Jodorowsky, como eu mencionei, muito próximo, fez algumas peças curtas também dentro do movimento, e por um ilustrador e escritor chamado Roland Topor. Ele não deveria ser exilado, porque ele era francês, ou pelo menos tinha nascido na França, os pais sobreviventes do Holocausto, mas era o mesmo que ele fosse exilado, porque ele era completamente louco e transgressor, né? Aqui eu tenho uma coletânea de contos. Essa aqui eu fui conseguir com a graça do nosso queridíssimo Oscar Nestares, que me trouxe esse livro da Espanha, de uma conferência na qual ele estava participando. Eu pretendo em breve fazer eu vou retomar, na verdade tinha começado a ler, vou retomar tudo, fazer uma resenha, porque o movimento Panique merece, né? O Topor, ele era ilustrador também, ele faz as ilustrações do filme,
essa beleza aqui, não é? E desse filme, né, do Viva la Muerte, e ele ficou muito célebre por conta de um romance de um filme. Esse romance foi traduzido para todo quanto é idioma. Tem uma versão mais ou menos recente no Brasil. A versão americana, lançada pela Centipede Press, tem introdução de Thomas Liguori. E esse é O Inquilino, Locataire, em francês, né? É um livro sensacional, né? Eu já li. Também pretendo trazer tanto o filme quanto o livro, né? Talvez eu faça o mesmo formato. Mas Le Locataire é um filme sensacional e é um livro incrível, espetacular. É uma espécie de terror existencial e cósmico ao mesmo tempo, com uma percepção muito perversa da realidade e única, né? Eu recomendo demais a leitura de qualquer coisa do Topor. Ele era um escritor incrível. Ele faz o papel do Renfield no Nosferatu do Herzog, né, do Werner Herzog, de 79. Ele era um artista muito multifacetado, morreu muito jovem e acabou que apenas O Inquilino fez um bom sucesso, né, das obras dele, né? Ele escreveu contos, escreveu outros romances, tem uma obra gráfica muito grande, né? Ele fez muitos desenhos, ilustrações, caricaturas, ilustrações entre Sade, né, e surrealismo, assim. Esses três, então, montaram o grupo. O mais pop, óbvio, é o Jodorowsky, não é? Pop até hoje. Mas os dois, eu acredito que sejam até os principais e os mais... Eu gosto bastante de Jodorowsky, óbvio, mas não dá para se comparar nem com o Topor, nem com o Arrabal. Acabaram ficando menos conhecidos, né? E o que propunha o movimento Panique e como isso influenciou este filme aqui? O movimento Panique propunha uma espécie de revisão do teatro da crueldade arturiano, mesclado um pouco com as visões do Jarry. Eles retomam, né? Eles retomam bastante do Jarry, tanto que o próprio Arrabal, ele é um dos sátrapas, né? Que é um cargo digamos assim, da Secretaria Patafísica de Assuntos Universais, né? Que existe, né, até hoje, é uma espécie de continuidade das ideias do Jarry, né? Então eles têm essa forte dupla influência e eles então buscam um teatro que puro ritual, pura evocação ritualística, não é? A catarse é física, é brutal, enfim. Tem, acho que, alguns vídeos sobre algumas peças do teatro. O teatro, por exemplo, em comparação da mesma época, o teatro do absurdo não é nem um pouco parecido. Do Ionesco, Martin Esslin, né? Friedrich Dürrenmatt, né? Ele não é nem um pouco parecido, porque o teatro do absurdo ele se baseia numa visão lógica. O próprio título de estudo, né? É quase como uma visão herdeira da Alice no País das Maravilhas, né? Do Lewis Carroll. Existe um descompasso entre a nossa percepção e essa ilogicidade do mundo. E é isso que o dramaturgo do absurdo explora. Beckett também, em parte. Beckett também tem uma outra pegada, mas, enfim, ele dialoga mais com o absurdo. Às vezes ele dialoga um pouco com o Panique também. O Panique não, ele é puro instinto. Existe uma visão de subversão completa da sociedade que embasa esses rituais de instinto, de liberação instintual, né? Orgástica, enfim. É isso que é o teatro do movimento Panique. E o filme segue isso. O que é o Viva la Muerte? Que é o Blu-ray da Radiance. Isso é uma espécie de nova Criterion, viu? Melhor até, porque eles têm um DVD até relativamente mais barato, despacham para o Brasil. É um trabalho excelente que essa Radiance faz, notável. Eu tenho agora eu fico esperando as promoções, né? Mas enfim, o que na verdade é o Viva la Muerte? Este livro aqui, que é a base, o Baal Babilônia, seriam as memórias de infância do Arrabal
a partir de um trauma que ele teve na primeira infância dele, durante a Guerra Civil Espanhola, o início da Guerra Civil Espanhola, né, 1935-36. Eles residiam em Melilla, o Arrabal e a família, acho que tinha uma irmã, né? Ele menciona uma espécie de irmã, que ele não fala nem como irmã, né? Mas enfim. Os avós, me parece que por parte de mãe, e pai e mãe, né? Eles residiam em Melilla, que fica no Rif, né, na parte espanhola do Marrocos. Essa região, quando começou a Guerra Civil Espanhola, que foi justamente o golpe, né, do nosso queridíssimo Franco, generalíssimo Franco, essas regiões assim do Tenerife, né, regiões mais coloniais, abraçaram o golpe como se fosse assim, na rua, né, a saudação, o anauê dos falangistas espanhóis era o café, um café, né, que seria um acrônimo de Camaradas Arriba Falange Espanhola, né. A falange ou falange é o grupamento de extrema direita, como se fosse uma SA, uma guarda de ferro da Romênia, né, dos fascistas espanhóis alinhados a Franco e ao golpe militar dele, né? Franco, Godet e outros. E o pai, só que existiam militares legalistas, porque o governo era, como é um golpe de Estado, né? O governo legal era o Largo Caballero, que era um governo socialista. E o que acontece? Esses soldados legalistas sofreram bastante nessas regiões que já eram quase que praticamente dominadas sem luta pelos fascistas, né? E foi o que aconteceu com o pai do Arrabal. Ele foi preso e foi enviado para as prisões tenebrosas do franquismo. Essas prisões eram bastante terríveis, né? Lembrando aí do Vinem, né? O escritor traduzido pela Rafos e também pela Sol Negra, desculpa, pelas edições da Filibata, escritor decadentista e anarquista que aderiu ao lado republicano, ao lado legalista, né, na Guerra Civil Espanhola, e que foi preso. A prisão era um lugar, franquista era um lugar muito miserável, e esses condenados sofriam muito, tanto que o Vinem morreu na miséria e por conta da prisão, né. E o pai, então, do Arrabal tenta se matar. E depois ele parece que foge, não fica muito claro se matam ele, se ele foge. Ele desaparece e, enfim, é declarado como morto, rapidinho, né? E aí a viúva cuida dos 2 filhos e se muda para Madrid. Essa é a história desse livro. Só que tem um detalhe, e é a história desse filme também. Só que tem um detalhe que é uma espécie de agravante tenebroso. Parece, o Arrabal acredita nisso, ele fala disso tanto no filme quanto no livro, que a mãe dele é que denuncia o pai para os franquistas. O pai então é preso por conta de uma denúncia da mãe. Não é difícil de ter acontecido de fato, né? Porque pode ser uma fantasia do Arrabal, mas não é difícil de ter acontecido, isso aconteceu em vários casos. Várias esposas ou filhos denunciaram os pais. Então, no fascismo isso era muito comum, no stalinismo também, não é? Mas no fascismo isso era bastante comum, filhos que denunciavam os pais para a Gestapo, no caso da Alemanha, para a PIDE, né, no caso de Portugal, para os franquistas, as legiões, o exército. Pode ser o caso, sim, não é? E isso criou o Arrabal tinha só 5 anos nesse momento, em 36, né? E isso criou um trauma impossível de ele superar, né? E esse livro inteiro é uma espécie de exorcismo, isso não é memória, isso aqui é um exorcismo, porque existe um cruzamento, a recordação ela é tão dolorosa que ela vai saindo em conta-gotas, assim, ela vai saindo aos poucos, porque dói, né? Você vê visivelmente que aquilo dói no escritor. Então é um livro doloroso, um livro muito íntimo, e ele transforma num filme que é muito mais celebratório. É muito curioso isso, até o contraste entre o livro, não é Baal, Babilônia, isso daqui é um trecho
bem curto das memórias, das orações e dos vivas, né, que existiam na sociedade espanhola, né? E aqui, então, é muito mais celebratório. Nesse filme, a memória, é como no livro, a memória vai fluindo, e por vezes existe a fantasia, né? No livro, a fantasia meio que se mescla um pouco à realidade, você não sabe exatamente o que é fantasia e o que não é, então tem umas sugestões de abuso do pequeno Fando, né? Mas não dá para saber se é fantasia dele mesmo, não é? Por parte de uma tia muito religiosa. E aqui essa parte é um pouco mais separada, né? Embora exista também os momentos em que a fantasia e a realidade parece que se mesclam, né? Separada porque a parte de fantasia no filme ela é filmada, é feita com câmeras de 16 mm, né? Então, ou de vídeo, agora eu me lembro bem. Era uma coisa até bem experimental para a época. Então é uma imagem muito diferente, toda colorizada. Então escapa um pouco do que acontece aqui, né? No resto. Tem uma imagem muito mais límpida e clara, né? E agora resta dois elementos fundamentais para discutir um pouco sobre esse filme, né? O primeiro é o que é esse título, Viva la Muerte? Bom, na Espanha, em 1936, como eu já cansei de falar aqui, começou um movimento de tomada de poder dos fascistas locais, que era a chamada Falange Espanhola, Falange, né? Esse movimento era um movimento fascista, mas de cunho mais religioso, um pouco semelhante à Guarda de Ferro romena, né? O fascismo europeu ele é bastante multiforme, né? Tanto que exige a pesquisa de historiadores até hoje, né? Existiu uma variação muito grande ideológica, não exatamente ideológica, mas de certos elementos do fascismo em cada encarnação dele e também para cada ideólogo, né? Então, em 1936, no chamado Dia de la Raça, aconteceu uma coisa muito curiosa, quando um cara chamado José Milei Astray, era um militar espanhol que lutou muito nas guerras do Rif, né, nas guerras ali no Marrocos, perdeu o braço, perdeu o olho, perdeu uma perna, né? E ele era um louco fanático do falangismo, né? Ele montou a rádio espanhola estatal, né, da época. Ele montou a Legião Espanhola, que agregou, por exemplo, quer dizer, não por causa dele, porque ele era um louco completo, mas agregou a Legião Condor, por exemplo, que eram os soldados alemães de aviação que lutavam do lado do Franco, né, bombardeando cidades e matando civis, e destruindo monumentos e tal. Ele encontrou certa vez, nesse Dia da Raça, que era o dia da descoberta da América, o Franco tinha instituído como Dia da Raça. Ou já era, sei lá, coisa já meio proto-fascista, né? Raça espanhola, né? E aí ele encontrou o Unamuno, que era reitor da universidade, se não me engano, da Universidade de Salamanca. Miguel de Unamuno, assim, era um daqueles intelectuais como Giovanni Papini, que eu comentei no último episódio, né, meio conservador. Inclusive, ele apoiou o golpe inicialmente, mas depois ele ficou contra quando ele viu as consequências óbvias e o horror daquilo. Né, um pouco de coerência aí do intelectual. E era um evento, alguma coisa assim, não é? Consta que essa história é apócrifa, mas enfim, se tornou uma lenda e ela meio que sumariza e sintetiza o fascismo espanhol. Por isso, o filme tem esse filme é um filme do fascismo espanhol. É uma evocação imaginária, inconsciente desse fascismo. Através da visão de uma criança, e no caso do filme é uma criança mesmo, mas eu já vou chegar na parte perturbadora do filme. E então o Milan Astray, não é? Ele simplesmente joga na cara do Miguel de Unamuno a seguinte frase: abajo la cultura, que viva la muerte. Né? Abaixo a cultura, que viva a morte. Era esse
Supostamente essa cena aconteceu, mas era realmente um dos gritos de guerra da Legião que ele tinha inventado, a Legião Espanhola, não é? E é o grito de guerra dos fascistas, né? O Goebbels também ficaria famoso, uma outra história apócrifa e lendária por ter dito: sempre que eu ouço a palavra cultura, saco meu revólver, né? É essa a relação do fascismo com a cultura. Isso se estende até hoje com os Elon Musk da vida, né? Evidentemente, os Bolsonaro da vida, é o mesmo tipo de relação com a cultura. É na base do tiro, do fuzilamento, etc, né? Consta que a resposta do Unamuno foi bem menos, lembrada e bem menos também notável, que é: vocês vão vencer, mas vocês não vão permanecer, ou coisa parecida, né? Não vão convencer, né? Vencer vocês vão, mas vocês não vão convencer. Bom, então, o Viva la Muerte, ele é uma essência da mente espanhola durante essa alucinação coletiva que foi o regime franquista. Ela, em vários momentos, é uma repetição do que aconteceu com o pai. Ele, aliás, ficou sabendo através da mãe, durante toda a infância, assim, de tudo de horrível que aconteceu com o pai, e a mãe trazia isso para ele, né, com, sei lá, com uma espécie de prazer até, isso que a gente vê no filme. Quer dizer, como ele tentou se matar e não conseguiu, e foi internado, como ele fugiu com o pijama lá do hospital, né? Num dia de inverno com neve em Madrid, ou nas cercanias de Madrid onde ficava o presídio. E isso é terrível, né? Então, isso se passa no filme como se fosse uma repetição. E a infância dele é tenebrosa por conta disso. É a infância dentro desse universo fascista, que vai tentando implantar um torniquete esmagando a cabeça das crianças com hinos, com gritaria, com rituais. É sensacional e ao mesmo tempo pavoroso o que você vê aqui. Mas o mais perturbador, eu acho, desse filme é duas coisas. O fato de ser um ator criança, né, marroquino, inclusive, em cenas bastante pesadas, né, dos mais diversos tipos, né? Aliás, as atrizes, principalmente, os atores também, existe bastante deles. Eu acho que eles eram da trupe do teatro do Movimento Panique, né? Então eles dão tudo ali, né? Em certas cenas. E, claro, sangue, né? Esse filme tem sangue mesmo, não é sangue falso, né? Sangue humano, sangue animal. Tem uma cena que me lembrou Apocalipse Sinal, acho que já spoilei um pouco as coisas, que é bem mais sangrenta e terrível que a do Apocalipse Sinal. E é um espanto essa cena, né? E tem uma outra cena bem mais discreta, de uma coisa do cotidiano, que é como é que se fazia uma sangria. Isso é a Espanha, segundo o próprio Buñuel, por exemplo, um diretor que indiretamente influenciou a Arrabal demorou para conhecer o Buñuel. A Espanha vivia a Idade Média no século XX, então certos procedimentos bárbaros, né, na Espanha é um lugar comum, né, segundo o próprio Buñuel. O Arrabal também é da mesma opinião. Então ele traz esse procedimento de sangria, filma, e é um negócio bastante, aí num ser humano, no caso, é um negócio bastante perturbador. Mas então é isso, é um filme que vale a pena. Eu não sei se tem, deve ter na internet. Essa versão aqui vem com esses cartéis de entrada, né, com as ilustrações do Topor, né, então vale muito a pena, se puderem dar uma olhada, dar uma passada no site da Radiance. É um dos melhores selos hoje de filmes em mídia física disponíveis. Títulos incríveis, preço bastante razoável, né? Mas então é isso, né? Conheçam Topor, Arrabal, Jodorowsky também, mas talvez o primeiro Jodorowsky é o menos conhecido no Brasil. E continuando em breve, né? Como eu disse, traremos aí mais novidades, tanto do curso quanto da nossa Late Pledge da campanha Futurologias. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.